Fala aí pessoal, aqui é o Juan e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um ciclo de revisões. Então, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o cronograma de revisões, mas eu acho que eu não consegui passar tudo que eu queria naquele vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou abordar esse tema de ciclo de revisões com mais conteúdos, coisas que realmente não pode faltar na sua revisão. Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos lá. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é você abrir um Excel aqui, ó. Você abre um Excel em branco. Algumas pessoas me perguntaram como mexe no Excel. Vou mostrar aqui um pouco como mexe aqui no Excel. Primeiro passo aqui é você seleciona toda a planilha, tá vendo? Selecionando toda a planilha, você mexe em uma linha só, em uma coluna só aqui, tá vendo? E você vai conseguir mexer em todas. Então você aumenta o tamanho um pouco da coluna aqui e vai ficar ótimo. O que você vai fazer? Você vai colocar os dias da semana nessa coluna. Então eu vou escrever aqui, ó, segunda-feira. Tá vendo? Acho que eu tenho que aumentar um pouco mais a coluna aqui, ó. Aumentei um pouco mais. Quando você escrever um dia da semana aqui, segunda-feira, você vem aqui no pontinho aqui embaixo. Você clica aqui e arrasta para os outros dias, tá vendo? Então, ele vai criando os dias automaticamente. Melhor do que você ficar escrevendo tudo. Então, depois que você criou todos os dias aqui, você vai ter que separar, de acordo com o seu edital, os dias que você vai estudar e as matérias que você vai estudar em determinados dias. Como você vai fazer isso? O primeiro passo, pessoal, de acordo com o seu edital, você vai ver as matérias que você tem que estudar e depois você vai encaixando cada matéria nos determinados dias aqui da semana, nos dias que você pode estudar. Então, é muito importante, pessoal, também, que você tenha um contato prévio com todos os tópicos do edital, porque aí você vai saber quanto um tópico demora para ser estudado, aí em que dia você vai poder encaixar esse tópico que é mais demorado, porque, por exemplo, se você não tem esse contato inicial, você pode encaixar licitações num dia que você está muito ocupado, entendeu? Você não vai conseguir estudar licitações se você não tiver tempo. Então é muito importante que você dê uma olhada nos tópicos iniciais, tenha esse contato inicial com as matérias, porque além disso, você vai, para fazer esse tópico, eu uso muito o TEC Concursos. Você pode usar o site de questões que você quiser. Eu uso o TEC aqui porque me ajuda muito. Eu estou estudando agora para o TJ-RJ, né? Antes do edital sair. Então eu já estou fazendo meus cadernos aqui, ó. Olha o Constitucional. Então, esses são os meus cadernos de Direito Constitucional. Então, eu vou basear minha redação nos cadernos, entendeu? Então, para esses cadernos estarem feitos, eu preciso daquele contato inicial. Aí eu tenho um contato inicial, aprendo sobre o tópico, venho aqui, faço questões. E quando eu venho aqui fazer questões, eu crio já o meu caderno. Então, o que facilita muito é esse contato inicial para você montar o seu cronograma de revisão. Além disso, como a gente vai basear a revisão com os cadernos do TEC, fica muito mais fácil. Esse é o meu cronograma pronto, tá vendo? Então, no dia terça-feira eu estudo Constitucional. Então, eu vou estudar na terça-feira do caderno 1 ao caderno 4, entendeu? Então eu venho aqui no meu site de questões aqui, ó. Eu tenho que estudar do caderno 1 ao caderno 4. Então eu sei que eu tenho que estudar isso aqui no dia. Então eu só venho aqui, faço questões e depois eu leio meu material. Então vamos lá. Como é que eu vou separar certinho cada dia no meu cronograma? Primeiro passo. Vamos supor que a gente já viu o direito constitucional todo, já criou os cadernos. Então a gente vai montar esse cronograma. O que a gente vai fazer? Isso vai ser de acordo com o seu tempo. Eu sei que algumas coisas são mais difíceis de ler. Por exemplo, o princípio e artigo 5º, se a gente olhar o nosso material aqui, ó, por isso que tem que ter um material antes, tem que fazer tudo certinho antes de começar a revisão. Se eu tenho um material, eu sei que o do artigo 1º ao artigo 5º todo, ó, eu sei que são 5 páginas para eu ler, tá vendo? Então, você tem que saber quanto tempo você demora para você ler as 5 páginas e como você vai organizar isso. Então, vamos supor, você vai escolher segunda-feira para Direito Constitucional. Então você coloca aqui, ó, Constitucional. Depois disso, você vai separando cada caderno no dia que você estudou. Por exemplo, se naquele dia lá você só consegue ver 3 cadernos, você só coloca 3. Então eu vou estudar aqui, ó, eu vou estudar do caderno 1.1 ao 1.3, tá vendo? E assim, você tem que fechar o Constitucional durante o seu ciclo de revisões. Então você vai ter que colocar outro dia para Constitucional, entendeu? Então vou ver Constitucional de novo no sábado. Tenta nunca ver, por exemplo, Constitucional 2 dias seguidos, 3 dias seguidos,
Porque depois você vai demorar esse tempo todo aqui, ó, até voltar para até iniciar o seu ciclo de revisão de novo para ver constitucional. Então, o tempo é sempre tentar deixar espaçado aqui, ó, sexta-feira. Se você vai ver constitucional 3 vezes no seu ciclo, se você deixar numa segunda, sexta e quarta-feira, por exemplo, para ficar bem espaçado, para não ficar muito tempo sem ver a matéria. Então, aqui, ó, no resto aqui, ó, constitucional. Se eu vou ver, se eu vou voltar aqui, ó, falta esses 6 cadernos aqui. Então, se eu coloco aqui, ó, mais 3 cadernos, do 1.4 a 1.6, e assim eu vou fechando a parte de constitucional do edital, entendeu? Já que os meus cadernos estão feitos de maneira que abrange todo o edital, quando eu coloco os cadernos na revisão aqui, eu tô vendo todos os tópicos do edital, entendeu? E assim eu consigo abranger todo o edital e estudar muito bem, sabendo o que eu tenho que estudar no dia, de forma prática, entendeu? Eu chego aqui no meu dia, hoje é segunda, por exemplo, que é o dia que esse vídeo vai ser postado. Então eu sei que eu tenho que estudar o direito processual civil do caderno ponto 1 ao caderno ponto 5, entendeu? Então é muito prático. Você vai fazendo isso com todas as matérias, entendeu? Todos os seus cadernos, todas as matérias do edital, você vai criando isso aqui, ó, e você vai fechando o edital dessa forma, entendeu? Como vai funcionar a revisão? O que eu faço na minha revisão? Eu sei que hoje vamos supor que eu tenho que estudar o processual civil, caderno 1.5, a 1.1 a 1.5. Então eu venho aqui, eu procuro aqui o meu direito processual civil, tá vendo? É do 1.1 ao 1.5. Então eu já clico aqui no primeiro caderno, faço as questões que eu tenho que fazer aqui. Depois disso, eu vou no meu material, que já está pronto, e leio a parte respectiva do tópico que eu fiz. Então, se eu fiz, olha só, no meu TEC, eu sei que essa parte que eu estudei é do artigo 1 ao artigo 20. Então, o que eu faço? Eu vou ler do artigo 1 ao artigo 20 agora. Então, eu faço as questões e depois leio respectivamente o que eu estudei. Então, do artigo 1 ao artigo 20 aqui, ó, eu vou ler aqui essas 2 páginas aqui, que é o do artigo 1 ao artigo 20, entendeu? Então, essa é a importância de você ter um material pronto já. Um material já ter tido aquele contato prévio com a matéria, porque você vai ter feito o seu material, vai estar destacado, então a revisão flui muito. É uma revisão rápida, entendeu? Não é uma revisão que você vai ficar demorando muito, vai ver só um tópico por dia. Você consegue ver vários tópicos e assim consegue revisitar o seu edital todo muito mais vezes antes da prova sair. Então, esse é um ótimo jeito de você revisar. Você vai criando seu cronograma, completo com todas as matérias. Algumas dúvidas que podem surgir aí. Precisa ser em 2 semanas? Cara, se você conseguir ver em uma semana, se o seu edital for curto, por exemplo, não tem problema nenhum, entendeu? Se você consegue ver em 6 dias, não tem problema nenhum. Ah, mas se eu consigo ver só em várias semanas, 3 semanas, 4 semanas, é você que define o seu edital. O importante é que você consiga rever o seu edital algumas vezes antes da prova, de pelo menos 2 a 3 vezes. Porque aí você vai criando maturidade com as matérias e você vai ficar, afiado no dia da prova. Então é muito importante isso. Além disso, é muito importante que você não perca muito tempo nesse contato inicial, pessoal. Não tente virar o especialista quando você for ver a matéria pela primeira vez. Veja a matéria, leia, faça as questões, entenda o que está acontecendo e parta para o próximo tópico. Porque você vai ficar bom mesmo em cada tópico. Aqui nas revisões, por exemplo. Eu sei que se eu começar a revisar aqui, até o dia da prova, eu vou conseguir revisar essa matéria aqui, todo o edital, umas 6, 7 vezes antes da prova. Então, se eu não conseguir criar maturidade revisando o edital todo 7 vezes, então eu não sei o que eu posso fazer para aprender todas as matérias, entendeu? A profundidade aqui é em cada revisão. E a cada revisão, pessoal, você vai adicionando coisas no seu material, removendo as coisas inúteis. Por exemplo, a partir da segunda, da terceira revisão, eu vejo meu material aqui, eu sei que tem coisas que não tá caindo nas questões, entendeu? A minha banca não gosta de cobrar. Então eu vou lá, depois de um tempo, eu vou e corto, sem problema nenhum. Não fica com esse remorso na cabeça de que não pode cortar nada, que, se eu cortar isso pode cair na minha prova. É melhor você ter um material enxuto, material resumido, que você consiga dominar esse material, do que ter um material muito, muito grande, muito extenso e você não conseguir nem ler aquilo, porque é muita coisa para ler, muitas páginas para ler. Pessoal, efeito de comparação aqui, eu abri meu material de direito das pessoas com deficiência aqui. O meu material, eu consigo ver tudo que está lá no edital, todas as leis, eu consigo ver em 13 páginas, tá vendo?
E nos cursinhos, ou eu assino o Gran Cursos, para eu ver, olha os PDFs dos cursos. Olha aqui. O primeiro é 51 páginas, 47, 44, 48 páginas. Então isso tudo deve dar mais de 200, de 250 páginas. Então você não consegue revisar as matérias olhando os PDFs dos editais. Então você tem que criar seu material. Além disso, o seu material aqui com 13 páginas. Além disso, depois de você criar seu material, vai facilitar a sua revisão, porque você não consegue revisar o PDF do cursinho aqui, sem querer criticar, é excelente para você aprender. Você ter o primeiro contato, eu acho super válido você poder olhar o PDF do curso, as videoaulas, o que você preferir. Mas para revisar, você não pode utilizar esse material. Você tem que criar o seu material, porque depois que você criar o seu material, você vai criar os cadernos no Tech, como eu mostrei lá. Você vai criar essa pasta bonitinha, tá vendo? Cada pasta lá com a subpasta, tudo certinho com os seus cadernos. Depois que você criar os seus cadernos, aí você vai conseguir criar o cronograma aqui, tá vendo? Um cronograma bem feito, que revisita todo o edital certinho. Então você vai facilitar muito o seu estudo. Você vai chegar no dia, você vai saber o que tem que estudar, o que você vai estudar, já vai estar tudo organizado e vai acelerar o seu aprendizado. Pessoal, muito obrigado para quem assistiu até agora. Se ficar alguma dúvida, vocês podem comentar aí que eu respondo. Vire membro do canal por R$ 3,99, vai ajudar muito eu continuar postando. Pode deixar o like, se inscrever, vai ajudar muito o canal também. É isso, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.